Esse microfone mesmo. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Vocês estão bem? Hoje é véspera de um feriado. E glória a Deus porque você está aqui, porque o papai quer falar com você. Ok? Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, capítulo 4. Conforme você for encontrando, você vai se colocando em pé, por gentileza, tá bom? João, capítulo 4, a partir do versículo 1. João, capítulo 4, versículo 1. Como falou uma vez o presbítero Rafael, estou ouvindo barulho de Bíblia, de páginas coladas, não é? Vamos ver se essas páginas descolam, né? Brincadeirinha. Ok? Todos acharam? Amém? Ok, então vamos lá. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então, lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e, bem assim, seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso te disseste com verdade. Agora eu quero que você vá lá para o versículo 28, tá? Vira a página um minutinho. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será porventura este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Até aqui. Fecha os teus olhos. Senhor, é a tua palavra que está aberta nesse momento. Eu peço que eu diminua para que o Senhor cresça, Senhor Deus. Paizinho querido, eu peço que tudo aquilo que o Senhor falou ao meu coração durante essa ministração, eu possa transmiti-la, Senhor, como o Senhor me mostrou, palavra por palavra. Em nome de Jesus, amém. Pode se sentar. Essa palavra o Senhor Deus me deu já faz um bom tempinho. E aí, eu conversei, o Bispo Hernani não está aqui, mas eu conversei com ele, que ele é bombeiro, e, para quem não sabe, eu trabalhei na Polícia Civil em São Paulo. Eu fui policial, hoje eu sou aposentado. E eu perguntei para ele se era só uma impressão minha, ou também acontecia com ele. Parece que quando você anda no seu carro na cidade, não acontece nada, você não vê nada de estranho na sua frente. Mas a partir do momento que você entra numa viatura policial, ou dos bombeiros, no caso dele,
Parece que é que nem mosca de padaria, você vê um monte de coisa errada acontecendo na tua frente. Eu poderia linkar várias coisas, mas eu vou linkar uma só aqui. Certa vez eu estava voltando para São Paulo, daqui, com uma viatura. E próximo de Rio Claro, um carro que estava à esquerda, do nada ele pegou a pista da direita, foi indo, veio acostamento e dali a pouco tem aquela vala onde escorre água e o carro caiu naquela vala e tombou. A hora que tombou, nós estávamos indo para São Paulo, paramos. Por uma coincidência, parou uma viatura da militar lá de Rio Preto e logo atrás parou uma outra viatura de Catanduva. Aí nós fomos lá, encontramos uma senhora sentada no banco no vidro do passageiro, porque o carro estava assim de lado, né? Meia que confusa, meia que assustada, não sabendo o que tinha acontecido. E após nós conversarmos um pouco, decidimos que íamos desvirar o carro e avisamos aquela senhora, olha, nós vamos destombar esse carro para que a senhora possa sair do automóvel, assim não quebra nada, porque a única coisa que tinha quebrado era o espelho retrovisor do lado do passageiro. Pois bem, aí a hora que nós desviramos, abriu a porta do carro, ela olhou aquele monte de polícia assim em volta dela, eu acho que ela pensou, nossa, como as estradas de São Paulo são seguras, né? Porque um monte de policial, nem bem aconteceu o acidente, veio aquele monte de polícia, mas na realidade não é isso, é que de segunda-feira as viaturas saem das cidades daqui do interior para fazer expediente em São Paulo. Mas enfim, aí conversamos com ela, deixamos ela mais calma, aí ela nos contou que ela estava, por coincidência, num velório aqui em Araraquara, passou a noite inteira acordada, e quando ela estava voltando para São Paulo, ela deu uma cochiladinha no volante, e por isso que aconteceu o acidente com ela. Aí nós escoltamos ela até um posto mais próximo, para ela se recompor, ela foi embora, e nós também seguimos o nosso rumo. Enfim, foi essa historinha que eu tinha para contar para vocês. Mas então, assim como aquela senhora, no momento daquele acidente, existe muitas pessoas que estão vivendo nesse mundo, como, assim, aquelas pessoas que não conhecem Jesus, como se estivesse vivendo um sonho, ou um pesadelo, né? Tem assim, a vida dele parece que é uma confusão, sabe? Estão desorientados, né? Porque eles estão cativos do inimigo, e o inimigo faz isso, né? E aí a vida dessas pessoas, o que acontece? Ela se torna totalmente uma confusão, em muitas áreas, é confuso. Você mesmo, eu, não vou dizer, eu vou puxar para mim, vai. Quando eu vim aqui para Resgate, eu não vim para Resgate para ser pastor. Pelo contrário, eu sentei no último banco, eu não sei porque quem vai para a igreja a primeira vez senta lá no último banco, mas eu sentei no último banco. Minha vida estava virada de ponta cabeça. E eu estava vivendo como que um sonho, um pesadelo na realidade, um monte de problemas, né? E graças a Deus, eu fui acertando, buscando a Deus e seguindo a direção de Deus, e nessa direção que eu fui seguindo de Deus, eu fui conseguindo alinhar a minha vida. Glória a Deus. Inclusive, eu pergunto para você, né? Você, por um acaso, já teve um sonho, um pesadelo, passou a noite e teve aquele pesadelo que você acordou confuso, você não sabia direito o que tinha acontecido, se aquilo era verdade, se não era? Eu já tive esse tipo de sonho assim ruim, né? Mas assim como nós já tivemos esse tipo de sonho, também aquela mulher samaritana, ela estava vivendo uma situação dessa. Lá no versículo 17, você não precisa abrir, o Senhor Jesus Cristo pede para aquela mulher, chame o marido dela. Ele fala, vai lá, chama o seu marido. E lá no versículo 19, ela revela que já tinha tido 5 relacionamentos, 5 maridos. E esse sexto que estava com ela também não era marido dela, tá? E isso por causa dessa situação, ela estava aprisionada no pecado, e isso trazia para ela o quê? Uma vida de confusão. E essa vida de confusão estava trazendo problemas para a vida dela. Tanto é que ela estava tendo problemas na vida, que se você observar, ela foi tirar a água do poço por volta da hora 9ª. A hora 9ª significa meio-dia do nosso calendário aqui, do nosso horário aqui.
Então significa que, no pior horário, horário de meio-dia, em que quase ninguém iria lá no poço, ou ninguém iria, é justamente nesse horário que ela foi buscar água, porque não tinha ninguém. Porque possivelmente ela seria insultada, seria escorraçada, seria humilhada, não é isso? Mas, a partir do momento em que ela teve esse encontro com Jesus, que o Senhor se revelou para ela, então agora a rejeitada, a escorraçada, a humilhada, fez o quê? Se tornou uma missionária, saiu e foi lá para Sicar anunciar a palavra de Deus. E muitas pessoas voltaram, e se você continuar no texto, eles falam assim, olha, agora já não é mais nem por causa de ti que a gente está crendo, é porque é aquilo que a gente está vendo, mas ela foi um canal de bênção, entendeu? Um canal de bênção. Lá em 1 Timóteo 2, versículo 4, diz que o Senhor deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E também, em Lucas 19, versículo 10, diz assim, que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Por outro lado, nós temos aqui um exemplo de alguém que foi uma missionária, que cumpriu o seu chamado, como a presbítera Raquel. Começou na quinta-feira, falando que a gente tem que cumprir o nosso chamado, não fugir do nosso chamado. Então, vou ter que citar também, eu vou citar Jonas. Jonas é aquele que fugiu do chamado dele. Mas antes eu quero só expor uma coisa para vocês, né? Jonas, ele está inserido, para quem não sabe, quando você lê a palavra de Deus, não é um livro jogado lá que você fala, mas aonde? Como? Jonas está inserido durante o reinado de Jeroboão II, rei de Israel, lá no livro de Reis. Então, Jonas viveu nessa época, é essa época que é o livro de Jonas, tá? A história de Jonas se passa nessa época, tá? Então, o que aconteceu? Diz lá na palavra de Deus, em Jonas 1, de 1 a 2, que o Senhor deu uma ordem explícita para ele. Qual foi a ordem? Você não precisa abrir por enquanto. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E lá no versículo 3, diz que ele desceu e foi para onde? Para Jope, e lá em Jope ele comprou uma passagem para fugir da presença do Senhor. Só que tem uma coisa, havia dois pensamentos, eu entendo assim, eu vejo dessa maneira, dois pensamentos na cabeça de Jonas, do porquê ele fez isso. O primeiro pensamento é o medo. Por que ele tinha medo? Porque se você pesquisar o que era Nínive, Nínive era uma cidade perversa, matava as pessoas e colocava as cabeças na entrada da cidade. Imagina a cabeça desse profeta falando assim, porque ele era reconhecido como profeta, não foi só aqui não, lá em Jeroboão, lá se você vê durante o reinado de Jeroboão, as pessoas reconheciam ele como um profeta de Deus. E o que aconteceu? Ele foi lá, ele falou assim, bom, deve ter pensado, se eu for lá, vai que eles não aceitem a minha palavra, e é a minha cabeça que vai, né? Porque não existia uma lei. Não, para tal coisa vai ser tipo de punição. Era a punição que ia na cabeça do rei. E podia acontecer isso com ele, ok? Mas, aí prosseguindo, lá em Jonas 3, diz que depois que ele foi e anunciou, diz que a cidade se arrependeu, e ela se cobriu de pano de saco, e aí, se você prosseguindo lá, no versículo 10, diz que o Senhor se arrependeu daquilo que ia fazer, certo? E viu o coração deles, e não fez. E aí vem o segundo pensamento, que eu creio. O segundo pensamento de Jonas deve ter sido aquele, tomara que o Senhor destrua mesmo. Essa cidade é muito perversa. Mas como que você vê isso? Eu vejo claramente aqui em Jonas 4, versículo 1, que diz que Jonas desgostou-se extremamente e ficou irado, quando ele viu que o Senhor não destruiu a cidade. Então ele se desgostou, ele não queria, ele queria que fosse destruído. Amados, hoje em dia, o mundo também está envolto numa situação dessa daí. Maldades, você vê agora, há 2 dias atrás, entraram lá no metrô de Nova York, lá na estação
esqueci o nome da estação, eu acho que Brooklyn. E conforme o metrô parou, o cara jogou uma bomba de gás ali, começou a atirar para todo quanto é lado, 13 pessoas se feriram. A troco de quê? Uma maldade dessa. Nós já estamos há mais de 30 dias na guerra da Ucrânia. É que a gente não tem a notícia correta aqui, porque sai muito distorcido, não deixam vir. Mas quantas pessoas já perderam a vida nessa guerra da Ucrânia? De uma maneira tão idiota, tão mesquinha. Pelo quê? Por causa de um pedacinho de terra, né? Então, você vê que as pessoas estão assim, vivendo mentiras. Você quer ver um exemplo? Uma delas, as pessoas acreditam que conhecem Jesus. Quando você entrou na igreja, quando você veio aqui para a igreja, quando você começou aqui a ouvir a palavra de Deus e foi discipulado até antes disso, você não achou que você conhecia Jesus? Eu achei que eu conhecia Jesus, eu achei sinceramente que eu sabia quem era Jesus. Mas na realidade não é o Jesus que prega aqui, que nós aprendemos na palavra de Deus, é diferente do Jesus que eles mostram lá fora. Outra mentira, sabe o que acontece? É as pessoas acreditarem que não importa o que eu vou fazer, eu vou para o céu mesmo. Sabe o que acontece? Eu sou bonzinho. Eu sou muito bonzinho, faço bem para os outros. Quando alguém me pede alguma coisa, eu vou na casa da pessoa, eu entrego uma cesta básica, mas continua a vida de pecado. É lógico que você tem que ajudar o próximo, mas você tem que também não viver numa vida de pecados, ok? Então, os padrões do mundo são esse. Não importa o que você faz, você pode ir para o céu. Tem pessoas que acreditam que no inferno não existe. Imagina, todo mundo vai para o céu. Mas não é isso que nós sabemos, né? Então, na palavra, muitas vezes, você também, ou muitas vezes, você não, nós, né, alguns, né, pode pensar assim, mas, pastor, por que eu tenho que pregar a palavra de Deus? Talvez você possa pensar como Jonas. Primeiro, se eu for pregar a palavra de Deus, eu vou perder a amizade daquele meu amigo de infância. E talvez ele não vai gostar do que eu vou falar, do que eu vou confrontá-lo. Ou você pode acontecer o seguinte, você pode falar assim, aquelas pessoas que só me fazem mal, ou que só fazem o mal, como nós vimos aí dessa pessoa que atirou, né? Essas pessoas fazem mal para todo mundo, por que eu vou falar de Deus para essas pessoas? Não é? Ou ainda, aquelas pessoas que te prejudicam. Muitas vezes, tem pessoas que estão no nosso lado, no serviço, na escola, ou amigos, num grupo lá, inventa uma mentira e você está sempre sendo prejudicado. Para quem é estudante, sofre bullying. Por que eu vou pregar a palavra de Deus para esse tipo de pessoa? Esse tipo de pessoa não precisa de Jesus, pelo contrário, é essa pessoa que precisa mesmo de Jesus. É essa mesmo que precisa. Então, o que acontece? E pessoas que muitas vezes nos machucam, ou machucam as pessoas que estão em volta dela. Tem pessoas que parece que elas têm o dom de machucar quem está em volta dela, não é isso? Mas, nós estamos no ano das pedras na coroa. Quem quer ter pedras na coroa aqui? Eu também quero, amém? Então, lá em Romanos 10, versículo 14, você ainda não precisa abrir, há uma exortação para cada um de nós, que diz assim, como porém invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Como? Pensa nisso. Quando você estiver pensando sobre isso, pensa nesse versículo, coloca esse versículo nos lugarzinhos assim que você passa e guarde ele na tua mente, para você guardar. Como? Por isso, irmãos, eu quero dizer para você nessa noite, pregue a palavra. Não importa, pregue a palavra. Existem vários motivos que eu podia elencar aqui, de o porquê você deve pregar a palavra, mas eu vou mostrar apenas alguns, tá? O primeiro que nós precisamos pregar a palavra para mostrar quem realmente é Jesus. Sabe por quê? Está aí uma questão
que isso já havia desde o tempo que Jesus estava conosco aqui na terra. Quer ver? Eu queria que você abrisse Lucas 9, versículo 18. Abre lá, Lucas 9, 18. Lucas 9, 18. Todos acharam? Lucas 9, 18. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Então, naquele tempo havia mesmo essa contenda, né? Havia, como lá em Marcos 6, versículo 3, que achava que Jesus era simplesmente o filho do carpinteiro. Se você pegar na sequência desse texto, os discípulos de Jesus falam que alguns diziam que ele era João Batista, que havia ressuscitado, outros diziam que ele era um daqueles profetas antigos, enfim, falavam muita coisa, mas ninguém falava que Jesus era realmente filho de Deus, só Pedro que declarou nesse texto aí. Ainda hoje, essa questão ainda continua, ainda hoje existe essa questão, quer ver por quê? O inimigo, ele faz questão de distorcer a verdade, pois tem um grupo que crê que Jesus é simplesmente um profeta. Tem grupo que acha que ele foi um profeta e ponto, não é Deus. Há um outro grupo que enxerga o Jesus como um espírito evoluído, ele veio aqui como um grande espírito evoluído, não é? Eu me lembro que eu fiz a matéria com a pastora Adriana de epístolas, e já era algo que falavam desde aquele tempo lá atrás, né? Jesus era um aeon, um espírito evoluído, guardei bem isso aí. Então, Jesus era um espírito evoluído. Então, essa coisa de espírito evoluído não é uma novidade de hoje, já tinha lá, desde lá de trás, né? Por isso que vieram as cartas paulinas para combater essas heresias que estavam sendo introduzidas. Outro grupo crê que Jesus foi um grande filósofo. Também tem aquele grupo que vê Jesus como um grande líder religioso e ponto final. Ele teve um grupo lá, ele conseguiu levar muitas pessoas para o caminho dele, tá? Mas, o que diz a palavra de Deus realmente sobre Jesus? O que será que a palavra de Deus fala sobre o Senhor Jesus? Eu queria que você abrisse em Colossenses 1, a partir do versículo 15. Colossenses 1, a partir do versículo 15. Colossenses 1, 15. Diz assim: este, aí está falando de Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas tenha a primazia, ou ter a primazia. Esse é Jesus. Verdadeiramente não é o que falam lá, não é? Mas e nós? Você e eu, tá? Como é que nós devemos mostrar quem é Jesus? Você pode falar para mim: ah, pastor, ele é o meu Salvador. Sim, o seu Senhor é o meu Senhor e meu Salvador. Mas é só isso? Se alguém falar para você, na Bíblia, eu queria que você mostrasse na Bíblia para mim quem é realmente Jesus. Eu quero que você me mostre, prove. Aí, você pede para abrir 1 João 5, versículo 20. Quero que você abra aí também, 1 João 5, 20. Primeira João 5, 20, ok? Lá no finalzinho, não é o livro de João, é 1 João, bem no finalzinho. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo, e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus, e o que mais?
e a vida eterna. O verdadeiro Deus e a vida eterna. Por isso, nós devemos pregar sempre a palavra de Deus. Não importa, pregue a palavra de Deus. Por quê? Para que nós possamos também mostrar a verdade. Sabe, irmãos, nós tínhamos uma condição, eu e você, antes de conhecermos Jesus, nós vivíamos um tipo de vida. E esse tipo de vida está lá apontado em Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1. Abram lá em Efésios 2, a partir do versículo 1, para ver o que está escrito. Efésios 2, a partir do versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, esse é o verdadeiro retrato daquele que não conhece Jesus. Estava ali vivendo que a vida, mas eles não sabem, mas estão mortos nos seus pecados, segundo o príncipe da potestade do ar, esse espírito que atua nos filhos da desobediência, tá? Fazendo a vontade da carne. Eles fazem a vontade da sua carne. Além disso, você não precisa abrir, mas eu vou ler para você. Lá em Romanos 8, 34, diz assim: quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou? O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ou seja, daqui a domingo, nós vamos celebrar a festa da ressurreição. Não da morte, mas da ressurreição. Jesus não está numa cruz mais. As pessoas acham que Jesus ainda está na cruz. As pessoas vão fazer amanhã um cortejo fúnebre. Tem pessoas que vão fazer cortejo fúnebre por um Jesus que está vivo. Ele está intercedendo por nós. A cruz está vazia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, essa cruz está vazia. E Jesus está à direita do Pai intercedendo por mim e por você, por todos nós. Esta é a verdadeira condição de Jesus. Além disso, eu queria que você abrisse João 14:6. Olha o que Jesus diz. Tá? Respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, não há outro caminho para que as pessoas possam ser salvas, senão através do Senhor Jesus. Ele é o único caminho da salvação. Queridos, eu quero que você entenda o seguinte: quando você interpelar alguém na rua, ele vai falar assim: ah, mas eu sou bonzinho, eu não faço mal para ninguém. Para que eu preciso de igreja? Eu não preciso de igreja. Por que eu vou para o inferno sendo eu bonzinho? Ah, é? Então para um pouquinho só. Há mais ou menos logo quando eu me converti, surgiu um filme chamado Deixados para Trás, baseado no livro do Tim LaHaye. Eu gosto muito de um diálogo que dois personagens ali do filme têm. Então, eu vou dizer o personagem A e o personagem B, tá? O personagem A fala de Jesus, o personagem B. Aí o personagem A fala exatamente isso: eu sou bonzinho, eu não acho que eu vou para o inferno, então Deus está sendo ruim comigo. Por que Ele está sendo ruim comigo? Eu não faço mal para ninguém, afinal de contas. Eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém. Só que o personagem B faz duas perguntinhas. E essas duas perguntinhas que eu acho que é uma chave para você também.
Aí ele pergunta para o personagem A: você por acaso já mentiu alguma vez na sua vida? Aí o personagem A para. Bom, já, né? Então, se você já mentiu, isso faz de você um mentiroso. Só que na palavra de Deus está escrito o quê? Que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Aí vem a segunda pergunta, muito interessante. Você, por um acaso, já olhou para uma mulher com uma intenção impura? O outro toma um espanto. Bem, sabe, a gente é homem, tal, então. Então, se você já olhou para uma mulher com intenção impura, segundo o Senhor Jesus, você já adulterou com essa mulher. Isso faz de você um adúltero. Só que na palavra de Deus está escrito que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. E são verdades que as pessoas precisam saber. Que não é porque elas pensam que são boazinhas, que não fazem mal para ninguém, que elas vão para o céu. Nós estamos indo para o céu porque também nós não somos bonzinhos. Foi pela graça, porque lá em Mateus 7, versículo 11, o Senhor Jesus diz que nós somos maus. E se Jesus fala que nós somos maus, é porque nós somos maus. Então nós somos salvos o quê? Pela graça. Não é por causa de obras, não é porque aquilo que eu faço, ou se eu sou bonzinho ou sou ruinzinho, mas é segundo aquilo que o Senhor derramou sobre a minha vida e sobre a tua. Ele nos deu um presente. Até quando eu participei da outra vez que o apóstolo fez um treinamento de evangelismo, ele fala do presente. Você tem um presente. Eu tenho guardado isso na minha casa, essas apostilas. Realmente é um presente de Deus. Você não merecia, nem eu, nenhum de nós merecíamos. Mas Deus deu esse presente para nós. Tá bom? E por fim, terceiro, nós devemos pregar a palavra de Deus. Sabe por quê? Os céus se alegram com as conversões. Olha que legal. Olha a importância que você, que eu temos para o Senhor Jesus. Cada conversão que tem, é como se no céu os anjos falassem com o Senhor: uau, olha lá, mais um, mais um, mais um. Queria que você abrisse Lucas 15, a partir do versículo 4. Vamos ver, através dessa parábola, que o Senhor disse o que acontece no céu quando há conversão. Lucas 15, a partir do versículo 4. Tá. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu? Até encontrá-la, achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque eu já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que, presta atenção que o Senhor vai falar agora, assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Você está entendendo a importância que é falar de Jesus, pregar a palavra de Deus? A grande importância. Além disso, o Senhor Jesus deixou uma instrução para os seus discípulos. Quem é discípulo do Senhor aqui? Todos aqui são discípulos? Eu também sou, graças a Deus, amém. E essa exortação está lá em Marcos 16, versículo 15. Abre lá. Marcos 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a alguma criatura? Só para aqueles que você acha que deve merecer o céu?
É assim que está escrito? Não. Para toda a criatura. Então nós devemos pregar para todos. Não faça como Jonas, amados, que recebeu uma ordem do Senhor e virou as costas para o seu chamado. O Senhor já te chamou. E glória a Deus, nós estamos numa igreja que é uma igreja missionária. Glória a Deus, essa é uma igreja missionária. Aqui fala-se muito de missão. Terceiro domingo do mês, vem o Bispo Hernani aqui e fala de missões. Porque nós temos isso dentro do nosso coração. Isso faz parte do DNA da Igreja Resgate. Então eu quero lançar um desafio, já que você falou que você é um missionário, que você é um discípulo, ele já deu uma ordem para você. Seja um missionário aqui mesmo, dentro de Araraquara. Você fala assim, eu quero ser um missionário. Quem aqui tem um chamado, que acha que tem um missionário para ser, um chamado para ser um missionário, para ir para fora do Brasil? Quem pensa assim, eu tenho um chamado para ir para fora do Brasil? Só que antes de você ir para fora do Brasil, a sua missão começa em Araraquara, começa com o seu vizinho, começa com o seu parente, começa no seu trabalho, começa com todos aqueles que você conhece e aqueles que você também não conhece. Você também tem que pregar para aqueles que não conhecem. Está numa fila de supermercado, lá demora lá para atenderem lá a fila da carne. Você vai ficar olhando com cara feia ou você vai puxar a conversa com alguém e vai falar de Jesus? Eu já fui exortado muitas vezes por isso, viu? Ai, tá louco. Encosta, só fala de Jesus, só fala de igreja, só fala de Jesus. Ué, a boca fala daquilo que o coração está cheio, não é? O que eu vou comentar é sobre Jesus. Eu quero que as pessoas sejam salvas. E eu quero também mais pedras na minha coroa. Lá em 2 Timóteo 4, a partir do versículo 2, diz assim, olha o conselho que Paulo dá para Timóteo e que ele está dando para a igreja hoje. Recebe a igreja também, tá? Prega a palavra, insta ou insista, quer seja oportuno, quer não. Vou contar uma historinha minha que aconteceu uma vez comigo. Eu estava vindo uma vez de ônibus para cá. Ônibus é um ótimo lugar para você evangelizar, sabia? O coletivo tem muita gente. No carro você vai evangelizar para quê? Só para sua esposa, mas sua esposa já conhece Jesus, não adianta. Mas você toma o ônibus e você vai lá, né? Então, naquele tempo, existia o cobrador. Aí eu sentei perto do cobrador, a Dulce estava do meu lado, e eu ia descer aqui na Resgate. Aí eu vim do Parque São Paulo até aqui, falando de Jesus. Ministrando a vida daquela cobradora, o cobrador, ministrando a vida dele e tal. Aí a hora que eu desci, veio uma senhora, sentou do lado da Dulce. Aí ela olhou para a Dulce assim, eu não sabia que era minha esposa, olhou para a Dulce assim e falou assim, nossa, que cara chato, né? Falou, por quê? Nossa, é falando de Jesus, 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 não tem outro assunto, é só Jesus, Jesus, Jesus. Você não acha que é demais, não? Aí a Dulce falou assim, não. Aí ela chegou e falou assim, bom, você conhece ele? Eu falei assim, não, só conheço como é meu marido. Imagina a pessoa, sorte para ela, que no próximo ponto já era o terminal, você imagina o que aconteceu, né? Rapidinho ela já desceu. Mas é assim, eu não estou nem aí se falo que eu sou chato. Eu prefiro ser chato e fazer a vontade de Deus, do que ser legalzinho, e estar ali deixando as pessoas irem para o inferno. É isso que nós devemos fazer. Nós devemos buscar mesmo, falar de Jesus, seja o lugar que você tiver, fila de banco. Eu vou conversar com o gerente, vou tratar, isso acontece comigo mesmo, vou tratar com o gerente lá, os negócios que eu preciso tratar, a primeira coisa, já começo falando de Jesus. Já começo evangelizando ele. E se ele ouvir? Glória a Deus. Se ele não ouvir, também glória a Deus, eu falei. Né? Eu vou mandar arrumar meu carro, quer dizer, agora eu mando com o Mário, mas antes eu mandava para outras pessoas. Primeira coisa, eu já falava de Jesus.
E já é continuando falando de Jesus. Aonde você, olha, você pode falar, mas já esgotou todas as possibilidades na minha vida. Nunca esgota. Qual é a situação demográfica de Araraquara? Você sabe? Qual é a população de Araraquara? Nós somos mais de 200 mil habitantes, não é? Será que não existe uma pessoa sequer que você possa falar de Jesus? Eu acho que tem, né? Eu acho que dá para você falar perfeitamente, né? Aonde quer que você esteja. Ore. A pessoa está lá, eu estou com dor no braço. Você vai mandar ela para o UPA ou vai orar pela cura? Pastor. Olha o medo de Jonas aí. Pastor. De repente eu vou pregar, vou falar alguma coisa ali, não vai funcionar e eu vou ficar com que cara? Cara nenhuma, você vai ficar com cara de crente. Servo de Deus. Ok. Como foi dito aqui, eu oro, mas a responsabilidade é do Senhor. É Ele que vai resolver o problema, não sou eu. A minha parte eu fiz. Mas Ele depende que você faça a sua parte. Ok? Eu gostaria que você se colocasse, não antes de se colocar em pé, eu queria saber se há alguém aqui em nosso meio que está nos visitando pela primeira, segunda vez, terceira, amém? Você gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Eu já fiz isso, né? E a maioria das pessoas que estão aqui também. Você gostaria de vir aqui à frente para nós orarmos? Pode ser? Pode vir então aqui. Glória a Deus, aleluias. Não pode ficar aí mesmo, tá? Ali, isso. Qual que é o seu nome? Elaine, tá? Então, a Elaine vai orar. Eu queria que a igreja inteirinha orasse junto com ela. Pode ser? Tá. Falei assim, Senhor Jesus, nesta noite, eu quero entregar a minha vida a Ti. Senhor Jesus, eu estou abrindo a porta do meu coração para Ti. Vem fazer morada em mim. Eu Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, viu? Amém. Olha, Elaine, você está vendo essa moça que está te cumprimentando? Depois, no final do culto, nós vamos dar uma lembrancinha para você. Você vai receber uma Bíblia de presente, tá bom? Eu tenho um presentinho para você, tá bom? Deus te abençoe. Glória a Deus, aleluias. Hoje houve festa no céu, amém? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Aleluia. Agora eu gostaria que você se colocasse aí, né? Eu vou pedir para que os pastores e os presbíteros venham à frente. Eu quero orar com você, tá? Quero orar com você. Enquanto eu oro, eu queria que enquanto eu estiver orando, você pensa naquele seu parente que você gostaria que estivesse aqui ao seu lado. Olha na cadeira do lado, faz um auto profético, coloque a mão na cadeira e fala o nome da pessoa que você gostaria que estivesse com você aqui. Em nome de Jesus. Primeiro eu vou orar no sentido de ousadia, de repreender o espírito de timidez. Então vamos lá. Senhor Jesus, eu quero pedir nesse momento, Paizinho querido, que o Senhor venha trazer, Deus, em cada um dos meus irmãos aqui presente, a Tua ousadia, Senhor, a ousadia para estar pregando a Tua palavra, para estar falando o Teu nome, todas as amarras que travam a língua, nesta noite eu quero repreender em nome de Jesus, e quero dizer também a Ti, em nome de Jesus, que todo espírito de timidez, todo espírito de medo, a palavra de Deus diz que no amor não existe medo, que caia por terra em nome de Jesus, e que as pessoas venham, Senhor, também pregar a palavra, que a mentira de Satanás, eu não tenho conhecimento nenhum,
Eu não conheço nada da palavra de Deus. Eu não sou que nem o pastor, que nem o presbítero, que nem o diácono. Que caia por terra nessa noite em nome de Jesus. Pai, toca nos teus filhos, em nome de Jesus. Eu vou pedir para o Diego agora, prosseguir na oração. E eu quero que você venha aqui na frente. Você que colocou a mão na cadeira do lado, você vai pedir para o pastor e para o presbítero orar junto com você por esta vida que você quer aqui na presença do Senhor. Amém? Aleluias.